Oi, Mari. Oi, Tati, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem também. Minha mãe tá aí, sua mãe tá aí. Que bom, né? Os primeiros a entrar. Meu pai também, porque minha mãe tá aí, mas ele tá junto com ela. Que Seu fique pai tá registrado, muito bem. Mostrando aí já pro pessoal que a nossa família apoia a gente, né? Importante. né? Importante também, né, falar que Tatiana, ela é atriz, né? E ela também já participou de um programa de TV. Então, se alguém achar que ela tem alguma, né? Eu conheço, parece que ela me é familiar, né? Já vi em algum lugar. Você provavelmente já viu ela em algum lugar. É. Foi engraçado porque eu já vou começar contando a história. Claro, fique à vontade. Foi engraçado. Olha lá, meu irmão também, ó, a família toda já tá aí. Família toda aqui, muito bem. Que o programa, pode falar o nome? Pode, né? Pode. Ah, então, eu participei do Troca de Esposas na Record. Troquei de casa com a Andréia Sorvetão. Quem tiver curiosidade de ver, porque eu quase tive um surto na hora que eu vi que era uma paquita. Só que passou na época da pandemia, né, na Record. Aí a gente não ficou. A gente, né, eu e meu ex-companheiro, que a gente fez juntos, não ficamos famosos. Agora reprisou, né? Que sua mãe viu e falou: tô vendo a Tati na TV. Aí, mas ninguém me reconheceu na rua. Ninguém reconheceu. Gente, se você vê a Tatiana na rua, fala pra ela, ai, te vi lá no programa. Por favor, gente, eu sou carente, sabe? De alguém me reconhecer na rua. Eu falei, eu vi, ai, que bom. E nessa época você tava na Bahia, né? Tava morando na Bahia com esse meu ex-companheiro, né? E aí era justamente o programa era uma esposa ia pra casa da outra, né? E aí eu. Hum, Não, então aí eu fui pro Rio, né? Porque ela morava lá. sim. É interessante que eu lembro que na Bahia, né, tinha alguma questão que você falava ali de. Porque você também trabalhou com gestão ambiental, eu nunca sei qual que nome que eu dou, né? Eu acabei falando numa chamada aí, Tati, atriz e ambientalista, né? Eu não sei que não, porque você fazia um trabalho ali no fundo do mar, né, de retirar lixo, era isso? Lá eu aprendi a mergulhar, na verdade, porque o Douglas, meu ex-companheiro, é mergulhador, né? Instrutor de mergulho. Sempre foi um sonho meu também. Aí eu acabei aprendendo com ele, né? Ele me ensinou. E aí na escola de mergulho, era uma ONG também, e aí tinha um projeto de limpeza do fundo do mar. Então a gente mergulhava para recolher lixo, e aí tinha todo um processo de separar esse lixo, pesar. Tinha uma universidade que ajudava a gente também. Os outros grupos de mergulho também participavam. Era um projeto bem legal, assim, bem grande. Aí. Mas você acertou, é gestão ambiental mesmo que eu fiz. Eu posso falar ambientalista, Não, sem pode falar. problema. Não, ambientalista, gestor ambiental, tudo. Gestor ambiental, né? Prestando É, atenção nisso, é verdade. Mas todo mundo defende o meio ambiente, não tem problema. Até a gente ficou famoso no programa também por causa disso, né? Porque foi um dos pontos que eles estavam buscando, assim, alguém que fosse ligado ao meio ambiente, tá? Então, aí juntou tudo. Sim, que bacana. E aí, agora você me conta, né? Porque você tem toda essa história, né? Com o meio ambiente, questão de atriz e tal, né? E como que você acabou entrando aí no mundo do tarô? Então, como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que tenho muitos interesses, né? Muito diversos, porque como uma boa geminiana, né? Eu gosto de um milhão de coisas, de preferência ao mesmo tempo. E foi um caminho, na verdade, né? Porque como que eu vou dizer? Eu vou ter que voltar um pouquinho, né, para chegar no tarot. Pode voltar, não tem problema.
Olha, pessoal, oi, gente, boa noite. Todo mundo chegando aí, ó. Amiga, prima, todo mundo comparecendo. Isso aí. Vou anotar os nomezinhos, viu? Depois a Enfim, Rafael diz, inclusive, Tati vai dar um desconto no final da live aí, quem tiver interessado, hein? isso, bem lembrado. No fim da Fica live, até o né, Mari? final, mesmo sendo prima, você dá desconto. Você cobra e dá desconto. Claro, claro, com certeza. Mas a gente vai divulgar no fim, né, Mari? Como que vai ser esse Sim. desconto aí. E aí, surpresa. Fiquem até o final. Oi, Natália, boa noite. É prima também. É prima também. Prima. Também vale, viu, Nath, o desconto pra você. Mas então, voltando, contando a história, né? A história de como eu cheguei no tarô. Na verdade, eu estava num caminho de um despertar espiritual, assim, né? Eu sempre busquei muitas formas de religiosidade diferentes, né? No início da minha vida, assim, minha família é católica, mas depois eu fui pensando de outras formas e procurando outros jeitos de pensar. E eu acho que eu passei por praticamente tudo, assim, porque tudo me interessa, né? Então, e todo lugar que eu ia, né, centro espírita, terreiro, todo lugar, as pessoas falavam para mim, né, falavam, você tem que trabalhar, você tem uma mediunidade, alguma coisa, todo mundo tem, né, mas assim, eu precisava trabalhar isso porque tinha que canalizar essa energia mesmo, e eu passei anos escutando isso. E aí, na verdade, eu, antes de morar na Bahia, eu morei em São Tomé das Letras, em Minas Gerais, que também é uma história para uma live inteira, né? Mas lá é que eu senti que eu comecei a ser preparada para esse despertar lá e eu nem sabia ainda, eu vim saber depois. Mas eu sentia, é um lugar muito místico, né? Eu meditava muito. Tem aquela energia forte, que tem gente que fala que tem portal lá e tudo mais. Você sentiu alguma coisa do gênero? Ai, Mari, é engraçado, porque assim, ó, tem uma frase que eles falam lá em São Tomé que é perfeita, é exatamente isso. Assim. São Tomé, do mesmo jeito que ela te atrai, ela te expulsa. E é exatamente isso, assim, porque é incrível como tem gente que vive a vida inteira lá e tem gente que nem eu, por exemplo, passei um ano lá. E assim, realmente é um lugar que tem uma força, assim, tem uma energia que é muito diferente. Você chega lá, de fato, né, o pessoal fala, até faz piada que tem portal em São Tomé, que você vai para Machu Picchu, tem tudo isso, né? Tem mesmo, sim. E ver disco voador, mas assim, de fato é um lugar muito propício, assim, mas você já viu alguma coisa, assim? Ai, uma Mari, coisa diferente, assim, doida, que você fala, nossa, realmente, só vi aqui em São Tomé. Eu vi lá. Aquela bebida que você mostrou. Quem tiver interesse, eu publiquei uns stories outro dia contando essas histórias de onde eu morei, né? Mas eu vou colocar no feed agora para ficar registrado lá, porque eu trouxe o licor de São Tomé, o cogumelo azul, mas assim, fora você beber o cogumelo azul, mesmo se você não beber o cogumelo azul, eu vi, assim, o céu de lá é maravilhoso, mas eu vi mais de uma vez, eu vi luzes fora do padrão, assim, de cor e de movimento, de madrugada, umas coisas doidas. E teve uma vez que foi público, assim, que foi no centro da cidade. Na época eu trabalhava com artesanato, vendia artesanato, então estava expondo lá na minha barraquinha lá no centro da cidade. E começou um barulho no céu absurdo, assim, um zumbido, e ficou um tempão, ficou tipo uma hora. E todo mundo olhando, tentando filmar, achar o que era, e ninguém achava. E não era avião, porque, né, não ia ficar uma hora o mesmo barulho, assim. Então, lá em São Tomé, de fato, acontecem umas coisas loucas, assim, mesmo em sã consciência, no centro da cidade, meio-dia, acontecem umas coisas malucas, assim, é bem interessante mesmo. Okay. Mas, aí voltando, né? Porque a gente já tá na história da história da história. Não, tudo bem, mas tem coisa que é interessante perguntar também, né? Que acho que, né,
todo mundo deve ter curiosidade, que nem às Sim. vezes as pessoas falam assim, o público, por exemplo, de tarô é esse pessoal que vai para São Tomé. Cara, eu nunca fui para São Tomé. São Tomé é um lugar doido mesmo. Ame. Beijo, Mari. A Marina, minha amiga. Deu uma passadinha. É muito louco, porque também é 880, assim, ou você ama, ou tem gente que odeia São Tomé. Tem gente que vai pra lá e fala, não, nada a ver. Não me conectei, porque é muito. Eu acho que como é uma energia muito forte, de fato você. Ou você se conecta ou não conecta, entendeu? Então, é o que eu te falei, do mesmo jeito que tem gente que nem eu que vai pra lá passear e fica, tem gente que, conheci, beleza, legal, é lindo lá, muito bonito, muitas cachoeiras e tal, e vai embora e passou, né? Mas é um lugar muito místico mesmo. E aí é isso, aí lá eu meditava muito, eu morava num sítio super afastado da cidade, então era bem isolada, muito tranquilo. Eu meditava muito e tal. Então eu comecei a perceber que essa parte espiritual estava falando mais alto mesmo, né? E aí, mas eu não tinha consciência ainda. Eu meio que ia fazendo as coisas, mas fui num embalo ali. E aí, na verdade, quando eu fui nesse processo, quando eu fui para Salvador, lá também na Bahia tem uma coisa muito forte com os orixás, né? Claro, porque né, a matriz ali é muito forte. Então, lá eu de fato, né, até por conta da pandemia, que muita gente ficou, né, aí alterada de ficar isolada e tal, eu comecei de fato a perceber que eu estava mais sensível mesmo, né? Então, eu sempre fui meio sensitiva e tal, e as energias das outras pessoas me influenciavam, eu não sabia me proteger e tal, mas aí eu comecei a ter consciência disso. E lá, como tem essa questão forte dos orixás, né, eu comecei a ouvir mesmo. Eu ia andar na beira do mar e aí eu escutava recados muito claros, assim, que eu sabia que era, por exemplo, Iemanjá falando comigo. Tipo, uma frase, assim, sabe, na minha cara. Aí eu falava, não tem nem como negar, né, que isso não seja uma espiritualidade e tal. E aí comecei a estudar sobre isso, comecei a ver vídeos, né, e procurar pessoas que tinham passado por isso, até porque eu queria, né, eu ouvi minha vida inteira que eu tinha que trabalhar isso, eu falei, eu preciso começar a lidar com isso, né? E aí uma pessoa aí fez um mapa astral para mim uma vez, um mapa astrológico, né? E nesse mapa, não sei, acho que você lembra, né? Nesse mapa falava muito claramente, né? Que eu ia ter um ponto de virada assim na minha vida. Foi engraçado porque eu li, né, o resultado ali do mapa que falava muito tempo antes e esqueci aquilo, né? E aí quando começou muitos anos, né? Quando eu comecei com esse despertar, me deu um clique assim, eu falei, cara, tinha alguma coisa falando disso naquele mapa. Aí eu fui procurar, né, porque eu tinha guardado. E aí tava lá, né, Má? Tava lá escrito que realmente, né, justamente acho que era nessa virada para os 40 anos, né, que foi que eu fiz 40 anos lá, que ia ter esse meio que assim, agora você vai ser obrigado a trabalhar essa espiritualidade, porque senão as coisas vão começar a bagunçar na sua vida. E realmente, minha vida estava toda bagunçada em todas as outras áreas, assim. Aí eu falei, não, chega, então eu vou começar a colocar, né, estudar mesmo a espiritualidade e colocar isso em prática, né? Já que eu tenho essa energia, tenho, né, essa sensibilidade, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E realmente, aí eu falei, o que fui focar no que me interessava, né? Aí chegamos finalmente, depois de 20 minutos de história, chegamos no tarô. E aí, enfim. E aí também eu já tinha lido tarô para mim, né? E eu achava muito interessante. Sempre bateu muito comigo e funcionava, né? E aí fazendo propaganda aí da Mari também, que eu sei que ela não tá lendo mais, mas a Mari tirava o tarô, né? Pra mim, e batia muito, assim. Eu falava, nossa, Só que eu já enxergava o tarô como, assim, uma ferramenta mesmo, né? Não só uma coisa mística, o mapa astral também, né?
são ferramentas, só que são ferramentas voltadas para o espiritual. Então eu falei, cara, isso é muito legal, porque eu também gosto de estudar, de método, né? De uma coisa baseada em uma técnica. E aí eu falei, poxa, o tarô é muito bacana porque ele traz isso. E aí eu falei, bom, vou ter que focar em alguma das coisas que eu tenho interesse, porque eu gosto de muita coisa, né? Eu comecei aí na constelação familiar, você sabe como é, né? Eu já comecei 10 coisas ao mesmo tempo. Aí eu falei, não, vou focar em uma. E aí eu escolhi o tarô, porque sempre funcionou muito pra mim. E eu falei, é uma coisa que eu posso, por exemplo, comprar um tarô aqui e começar a estudar, né? E é uma coisa que eu posso treinar pra mim e de repente depois jogar para as outras pessoas, né? Eu sempre tive essa ideia também de trabalhar o meu espiritual, mas sempre para uma troca, sabe? Eu nunca pensei, vou trabalhar aqui para mim, porque também acho que é difícil, né? Trabalhar o espiritual e não trocar. Exatamente, isso que eu ia falar, né? De falar, oi, Virgínia, tudo bem? Boa noite. Mas é isso que eu ia falar, né? A gente fala espiritual, eu acho que o espiritual é assim, é que nem a carta do eremita, por exemplo, sabe? Mas é você fica um pouco ali naquela caverna, muitos monges, inclusive indianos, eu não sei outras línguas, né, que eu não conheço, mas eles ficam isolados um tempo para, né, se conectar consigo mesmo, que é bem aquela carta do eremita, para depois voltar para a sociedade. Vamos dizer, um monge, né, que trabalha a espiritualidade, que só fica com ele mesmo, tá, ele tá trabalhando, mas é diferente de você, não, deixa eu levar isso para as outras pessoas também. Claro, para quem quer, não é uma questão de você ficar doutrinando todo mundo, mas assim, o conhecimento que eu tive, o caminho que eu tive, que às vezes pode ser um caminho da iluminação, sim, como mostrar para as outras pessoas também esse caminho, né? Então, acredito que a espiritualidade é muito esse equilíbrio entre o nosso e também aí os outros, né? Esses ensinamentos. E eu sinto que tem fases, né, Mari? Eu, pelo menos, sou assim. Por exemplo, tem fases que eu tô mais foco comigo mesma, assim, mais introspectiva, aí eu aproveito para estudar, não sei o quê. E tem fase que eu falo, não, beleza, já deu, né? Já aprendi o que eu tinha que aprender. Aí eu vou... Porque exige uma energia também, essa troca, né? Mesmo no jogo de tarô, tem jogada que você faz e tá tranquila, tem jogada que você cansa, né? Então, enfim, aí tem todo um aspecto de também trocar energia, limpar energia, né? Isso é bem interessante, porque uma vez perguntaram, tem até um vídeo aqui no Instagram mesmo, que perguntaram, é possível ter ataques energéticos através do tarô, né? E é aquilo que eu falei, né, que eu sempre comento, eu trabalhei com apometria. Eu nunca tinha pensado nessa questão de ataque energético no tarô, porque para mim não fazia sentido, porque a apometria é algo que você, vamos dizer, você tá ali no front, sabe? Tipo, você tá ali mesmo para... Né, para quem não sabe, né, a apometria trabalha aí com obsessores e tudo mais, né? Então você tá chamando ali o cara mesmo para conversar, né? Tipo, vamos ver o que tá acontecendo, né? Coisas de vidas passadas, tal. E isso é mais, vamos dizer assim, né? É o front. Agora, tarô em si não seria, mas às vezes essa troca de energia, às vezes a gente não tá acostumado com a energia da pessoa e a gente sente, né, vamos dizer, se a energia que é diferente da nossa e tem esse baque, né, esse fala, pô, me senti cansado, tal, mas é um cansaço, eu acho que é natural, inclusive quando você está começando, né? A Tati, ela, além de estar no curso e tudo mais, eu também atendo ela há algum tempo já, com terapia holística, né? Então, a gente já falou dessa questão dela de ser uma médium, vamos dizer assim, empata, né? Que é assim, que sente o outro. Então, é aquilo que a gente fala, pessoas que têm sensibilidade, essa sensibilidade empata, que eu também tenho, né? Na verdade, é assim, você capta a energia do outro e, assim, você tem que saber quando desgrudar. Por isso que, assim, médiums, né? A gente pode falar de mediunidade ou também de uma intuição, sensibilidade, né? Cada um pode dar o nome que quiser,
mas quando a gente tem essa empatia, né, energeticamente a gente sente, a gente tem que conhecer muito bem a nossa energia. Por isso que sim, é muito importante para quem tem essa sensibilidade mais empática, energética, ficar isolado um tempo, para se conectar de volta consigo mesmo, né? E por isso que há muito mais, talvez, essa necessidade de ficar sozinho do que outras pessoas, né? Então, é isso que eu sempre falo, né? Eu acho difícil ter um ataque energético com o tarô, a não ser que você esteja misturando aí umas outras técnicas doidas aí. Aí pode ser. Mas fora isso, numa leitura ali, não, eu vim aqui para ler tarô, para orientar a pessoa, tá? A troca de energia. É o que eu falo, eu já encontrei gente no elevador que quando eu entrei em casa, a pessoa tava tão, sei lá, ansiosa, energética, e quando eu entrei em casa, então não é só uma questão, por exemplo, do tarô, é uma questão da vida, sim, né? Que tem essa sensibilidade energética, né? Mas né? E aí você vai criando suas técnicas, né, vamos dizer, porque aí também não tem receita, é para cada um, né? Mas eu, por exemplo, preciso descarregar mesmo. No tarô, em qualquer outro ritual, vamos dizer assim, né? Então é isso mesmo, né? A gente é empata e aí você tem que ter uma forma de separar, que nem você falou, né? E se aquilo te atinge, né? Você, por exemplo, você começa a bocejar que nem uma doida, te dá um sono, não sei o quê. Você também tem formas de reverter isso, vamos dizer, né? Então, sei lá, eu vou lá, ponho a mão na terra, né? Tipo, peço pra energia que não é minha ir embora, só ficar comigo que é meu. Então, você vai aprendendo a se proteger. Mas eu acho que o importante é você aprender a se proteger, porque a gente, na verdade, já era assim a vida toda. Só que aí você ficava, né? Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sei o que eu faço com isso, eu tô me sentindo mal. Hoje em dia eu sei muito bem, tem dia que eu tô ótima, começa a ficar mole e falar, tá, já sei, já vou acender um incenso aqui. A gente começar a identificar realmente o que é nosso, o que é do outro, o que é nosso, por isso que eu falo, nessa questão, autoconhecimento energético é fundamental, né? O conhecimento da sua energia, né? O que eu penso, tal, para conseguir voltar o mais rápido possível aí para si, né? Sim, com certeza. É bem interessante. Mas aí me conta, Tati, aí você se fala assim, você antes do curso, você já conhecia tarô? Você já conhecia alguma coisa? Muito pouco, Mari. Na verdade, eu comecei a assistir vídeos no YouTube, né? Do seu canal, inclusive, né? E de outro canal também que eu gosto e tal. E comecei a assistir porque, assim, também foi engraçado que o tarô, ele meio que... Eu já tava pensando, olha como são as coisas, né? Eu já tava pensando nisso, de estudar o tarô e tal. E aí um dia eu fui doar uns livros num sebo. E tinha uma caixa de livros lá, e aí eu fui levar. E aí o cara do sebo falou pra mim assim, se tiver alguma coisa, algum livro que você queira tal, né? Então a gente pode trocar, porque você tá dando uma caixa aí, né? Se quiser alguma coisa. Pois eu fui levar os livros pra ele, tinha o quê? Um tarô de Marcelle ali do lado. Eu falei, não é possível. E aí, a gente sabe, né? Tem gente que fala que não gosta de usar o tarô de outra pessoa e tal, por causa da energia. Mas eu também acho que isso é bastante pessoal, assim, né? Porque aí eu fiz uma limpeza energética no tarô também e tal, né? Mas eu falei, não tem como, né? Não querer esse tarô que eu padeci. E aí ele veio pra mim, aí que eu comecei mesmo. Falei, não, agora eu já tô com o baralho na mão, não tem como, né? Aí eu comecei a assistir vídeo, comecei a ver o seu canal, que aliás é bem legal, porque já é uma porta de entrada para o curso, né? Porque lá no seu canal já tem explicando, né, os diversos tarôs diferentes, né, e os significados. Claro que, vamos dizer, uma introdução ao curso, que o curso é muito mais completo. Mas já é legal para ter uma ideia, assim, né? Tanto que eu me interessei muito, né, pelo curso, quando você falou que ia lançar o curso e tal, porque eu já adorava as aulas do YouTube. Eu falei, nossa, vai ser perfeito, né? E aí quando
começou o curso, aí eu fui de cabeça mesmo, né? E é interessante, uma coisa que eu gostaria de falar, né, aí é que tem um primeiro exercício ali no curso, que é o de observação das cartas. Que é de você olhar ali e observar mesmo. E a Tatiana, ela assim, eu lembro que ela me contava, que nem, eu ainda tô no exercício ainda. Quanto tempo você ficou naquele exercício, você lembra? Olha, eu não vou falar que é vergonhoso de falar, porque realmente foi isso. Não, mas foi esse tempo que eu fiquei parada, entre aspas, né? Que eu fiquei ali que me fez entender muito, assim. Foi ali que me deu um estalo, né? Eu acho que eu fiquei um mês naquele primeiro exercício. Um mês, mais ou menos. Eu lembro. E aí eu ficava até justificando, né? Olha, eu tô ali, mas eu... Calma, faz o seu ritmo. É um exercício que é para você demorar mesmo. Então, mas eu achei muito legal, porque, primeiro, eu me permiti mesmo, porque, assim, quando eu comecei a fazer o curso também para estudar mesmo, a princípio para mim, né? Hoje eu já tô jogando, lendo tarô, né, pro público, assim, né? Mas não era o meu objetivo inicial não era esse, né? Então, eu falei, como eu tô fazendo para mim, eu vou fazer realmente com calma e vou fazer bonitinho os exercícios, porque eu tenho essa cara, mas eu sou nerd, tá, gente? Eu faço bonitinho os exercícios, faço tudo certinho. Aí eu fiquei um mês nesse, né? Realmente é um primeiro exercício que é muito legal, porque o que acontece? É um exercício de você se conectar com a carta. E que eu acho que isso é essencial no tarô, porque não adianta você querer, claro, né? Todos os caminhos são válidos, assim, né? Falo por mim, mas eu acho assim, não adianta também você querer, vou fazer correndo, vou ver todos os módulos em uma semana e vou aprender tudo, porque não adianta, porque existe uma conexão espiritual mesmo com o tarô, que é o que eu falo, né, Mari? Eu adoro essa frase. Eu falo que o tarô é 50% intuição e 50% técnica. Então, você tem que ter o tempo de treinar a sua intuição. E a intuição não é uma coisa que você faz rápido. Então, esse exercício foi muito legal, porque é justamente o exercício de você pegar cada carta, né? Olhar para ela e aí ir anotando quais os elementos tem nela, quais as cores tem nela, o que te chama atenção. Então, assim, é muito interessante, porque cada carta tem muito detalhe, né? E sem falar que cada baralho, né? Cada deck é completamente diferente do outro. Então, cada carta te traz uma coisa. Você pode ver o imperador em trocentos baralhos. Cada um vai te trazer uma coisa. E se você não se permite ter esse tempo de olhar para aquela carta sem saber a técnica ainda, sabe? Para mim foi importante isso. Sem ainda saber muita técnica, olhar para aquilo e falar o que isso me traz, sabe? O que eu acho que é isso? Porque até hoje, Mari, aí eu já fiz, né, alguns módulos do curso, já estudei, já li e tal. Até hoje tem coisa que eu leio desse primeiro exercício, porque eu tive essa conexão e aí eu falo, eu falo, olha, se eu não tivesse levado um mês naquele exercício, eu não ia conseguir interpretar dessa forma, né? Então, é muito importante mesmo. Para mim, isso é crucial, assim, ter essa conexão com o tarô, que é uma ferramenta, né? Você pode ter a técnica, você pode decorar palavra-chave, você pode ler o livro inteiro, decorar o livro, mas não adianta. Tem dia que tem ali um significado, já aconteceu muito comigo. E no começo a gente fica meio insegura, né? De tipo assim, tem um significado. Aí você vai olhar a carta e você fala, mas eu não tô querendo entender isso aqui. eu tô vendo o oposto. E aí você tem a segurança de falar, cara, nessa situação, para essa pessoa, para essa pergunta, é isso aqui. E acabou, entendeu? Não se apegar ao significado técnico só, né? É uma balança, né? Sim, com certeza. Obrigada, Olha lá, amiga. Michele falando, é top mesmo, eu concordo. Não, mas então, e é legal que assim, você demorou, né, nesse exercício, e é o que eu falo, né? Tem aluno que fala muitas vezes para mim, eu tô demorando. Eu falo,
Vai no seu tempo, demora. Porque a Tati, uma coisa que eu achei interessante, ela fez esse exercício, ela terminou o primeiro módulo, e você, quando você terminou o primeiro módulo, você já foi jogar, já se sentia segura ali o suficiente, tipo, vou jogar, já começou, né? E por isso que eu falo que é importante, né? O curso vai te mostrar questões técnicas, vai te mostrar, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Tem muita gente que pergunta assim para mim, mas eu aprendo mesmo? E tem uma outra aluna que uma vez falou, né? A Elaine, né? Ela falou assim, olha, e ela tinha feito também o primeiro módulo, e ela fez também, né, os exercícios, e ela falou assim, olha, aprendi sim, porque eu não sabia nada. Mas ela tinha dificuldade com a plataforma ali, de assistir as aulas, tudo. Ela falou, eu não sabia nada. Ela falou, ela não me mandou o áudio. E olha, eu aprendi. E ela tirava, e ela mostrava pra mim, né? Ela, eu tirei essa carta. E ela mostrava os exemplos. Foi perfeito, né? A sua... E eu acho que, assim, realmente se conectar com as cartas. Esses dias, uma aluna... Não sei se estou com a carta aqui. Uma aluna falou assim para mim que alguém tinha perguntado se ia ter que ia ter que fazer em uma situação X, sabe? E ela falou assim, e saiu a carta da Lua. E aí, quando eu olhei aquela carta da Lua, que eu não tô achando aqui a carta da Lua, mas ela falou, e aí, quando eu olhei aquela carta da Lua, porque para quem sabe, a Lua, ela tem um... Você tem aí? É claro, né? Bem, enquanto você fala, eu tô com um tarozinho. Porque, gente, isso vicia, tá? Porque agora você não consegue ir mais no supermercado sem decks de tarô. É isso mesmo. Quando eu vou visitar minha família, minhas amigas falam, traz o tarô. Eu falo, gente, não precisa falar, né? Porque... já tá no automático. Praticamente anda na bolsa. Ela falou assim que chamou a atenção para ela que tinha lá a lagosta, né? Lá embaixo, né? Aqui, ó. Deixa eu ver. Tem. Ali embaixo tem uma lagosta, para quem tá vendo, não achei a minha mesmo. Aqui. Tem uma lagosta. E essa aluna falou que chamou atenção isso nessa carta, quando ela estava fazendo a leitura. E ela falou para a pessoa, olha, você tem que ficar na espreita. Fica ali de boa. E é isso. É isso que você observar a carta antes, você ter se conectado com o tarô, vai fazer você perceber esses tipos de elementos. Porque só se você, vou então pegar o tarô e decorar a palavra-chave de cada um, tal, e pronto, acabou. Você nem olhou quais elementos tem nas cartas, né? O que ele... Teve uma aluna hoje mesmo que ela falou que o tarô das bruxas Ela falou, cara, esse tarô se mexe pra mim. Eu me identifiquei bastante com ele também. Muita gente se identifica com ele. E é isso, né? O tarô tem que falar com você. Né? Então, exatamente. E é por isso, né? O tarô de Waite, ele acaba sendo um pouco mais intuitivo que outros tarôs e tudo mais, mas cada um também vai saber aí, né? Qual que, ao longo do tempo, ao longo dos estudos, às vezes não é de primeira que você sabe, às vezes você vai ter o tarô de Waite, você vai se conectar com ele e tudo bem. Eu acho que o tarô de Waite é aquele assim, dá certo, sabe? Agora que nem você falou de São Tomé, por exemplo, tarô de Tote também. Ame ou odeio também. Eu tô louca pra chegar nele, eu não cheguei. Ou você se conecta, ou você fala, pelo amor de Deus. E você tá onde? Em que módulo você tá no curso? Eu tô no terceiro módulo, tô no tarô das bruxas ainda, né? No tarô, no prateado das bruxas, nos arcanos menores. E eu, né, pra quem não sabe, o curso tem 6 módulos, né? Então eu tô no meio do caminho ainda, na verdade, mas até vou aproveitar esse gancho porque eu queria falar uma coisa que você falou importante. Eu acho, Mari, que assim, poucas vezes na minha vida eu tive tanta segurança em começar a fazer algo para fora, né? Vamos dizer assim. Porque, que nem eu falei, eu comecei a
a estudar o tarô, a fazer o seu curso e tal, mas a minha ideia era mais pra mim mesma, né? Mas assim, já quando eu comecei a ver os vídeos do YouTube e tal, eu jogava, mas assim, pra família. Tirava uma carta, né? Tipo, um arcano maior. Nem me meti nos menores de jeito nenhum, só fui mexer em menor no curso, né? E aí eu tirava, assim, pra família e tal, mas super, né, tímida ali, né? E aí, quando eu comecei a fazer o curso, que eu realmente, né, demorei nesse primeiro exercício, porque assim, eu acho que o primeiro e o segundo módulo, você tem que despender um tempo para fazer eles com atenção, porque são os básicos, né? É o tarô de Waite e o de Marcelle. Então são os mais básicos, vamos dizer assim, né? É o início ali. Só que assim, depois. Tô reclamando. Ai, aqui meu de Deus, você. olha lá. Nem vem, você que me enrolou, viu? Ah, não tem horário, olha lá. Eu vou tirar, vou tirar. Fica até o fim que tem promoção, aí eu cobro mais barato de você. Mas, enfim. Aí eu logo no primeiro módulo, eu falei assim, vou terminar o curso, aí eu vou começar a jogar. Já tava com umas ideinhas de, né, falar, acho que eu vou começar a jogar profissionalmente mesmo, né? Começar a jogar para as pessoas que eu não conheço, né? E cobrar e tal, né? Mas vamos ver. Aí fiz o primeiro módulo, meu, me deu uma luz assim, né? Eu até comentei com você, né? Acho que logo depois do primeiro módulo eu já falei, Mari, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a atender. E aí fui assim, fui que nem a carta do louco, né? Vai, só se joga. E aí, de fato, né, claro, porque é ótimo. Oi, boa noite, Léo. Mais um primo. Boa noite. E aí, de fato, eu joguei pra mim, né? Porque é bom que a gente usa pra gente, né? Aí eu joguei pra mim e falei, Tarô, que você acha de eu jogar, né? Para as pessoas e tal. E eu não lembro o que saiu, mas saiu uma carta muito boa, assim, né? Tipo sol, assim, sucesso, né? Eu falei, então bora. E aí, assim, é isso. A minha. Vamos, primo, vamos. Eu vou fazer uma lista aqui. Ela vai fazer promoção no final da live. Vai ter promoção. E aí foi isso, tá vendo? Aí eu comecei a tirar pra família, amigos e tal, mas foi isso. Aí no fim do primeiro módulo, a minha ideia era esperar terminar o curso, porque, né? Como eu disse, eu sou também. Eu tenho que ter certeza, né? Eu tenho que saber tudo para eu poder fazer o negócio. Aí eu falei assim, não, eu já tô me sentindo bem, tô me sentindo segura. O tarô me confirmou aqui, vambora. E aí eu já comecei a anunciar, né? Comecei a focar mais a minha página, né? Eu já vou fazer um jabá aqui, que eu tenho uma página, né? A página que eu tô participando, que é a Tati.Espírito Livre, que chama Espírito Livre justamente porque é para eu falar dessas minhas aventuras, né? Dessa minha forma de ver a vida aí. Também, né, amadrinhada aí pela Mariana e pelo Douglas, que deu o nome, que me inspirou, né? Mas enfim, e aí é muito legal, porque você vê até a página, um conjunto de pessoas, né? A gente nunca faz nada sozinho, assim. E aí, enfim, aí terminei o primeiro módulo, falei, já vou começar a jogar para as pessoas. E aí tá sendo ótimo, porque não era o meu objetivo inicial, né? Mas eu comecei a tirar para as pessoas, e as pessoas até agora, né, recebi elogios, as pessoas gostam e falam, não, é isso mesmo, bateu totalmente com, né, o que eu pensava, o que eu esperava e não sei o quê. E então isso que é legal do curso, porque logo no começo... Tá tendo um negócio aqui no clube, não sei se vocês estão escutando, o cara tá gritando aqui. Não, acho que tá tranquilo. Eu não tô ouvindo. Vocês me perdoam que tem um clube aqui, o povo começou a gritar, então se vocês ouviram uns gritos, Mas acho que não tá chegando, Mari. Eu não tô ouvindo. Até porque eu não ouço, porque eu não paro de falar, né? Então eu não escuto. Não, mas ia estar atrapalhando, acho que se você escutasse. Mas tudo bem, bora lá. E aí você então esses elogios. Então, e aí é isso. Eu gostei muito porque o curso
né, que nem as pessoas perguntam, eu vou aprender, não sei o quê, porque você pensa assim, quando eu terminar lá o curso eu vou aprender. Mas, meu, no primeiro módulo, eu já estava super segura, né, uma coisa que eu não sou normalmente, assim, de começar, porque eu acho que é muita responsabilidade, né, quando eu sou louca para muitas coisas, né, mas quando é responsabilidade com outra pessoa, né, eu falei, poxa, eu vou falar da vida da outra pessoa, né, é um direcionamento que a gente dá, então não é uma coisa, não é brincadeira, né? Então, mas assim, eu já aprendi, já me senti segura, já comecei a atender. E aí que você também vai ganhando experiência, e aí junto com isso eu tô continuando o curso. Então é maravilhoso, porque aí, nossa, acabei o primeiro módulo, já, meu Deus, já sei ler tudo. Aí cheguei no tarô de Marselha, aí vai dando aqueles boom na cabeça, né? Porque eu falei, meu Deus, agora tem os números e os naipes, não sei o quê. E aí você vai agregando muito conhecimento, né? Porque Sim. o curso é legal por causa disso também, né? Cada módulo, você agrega o que você já aprendeu, não é que você vai, né, zerar e aprender uma coisa completamente diferente. É muito, muito Sim, completo sim. mesmo. Não, e essa é a grande questão, né, do curso, que é o quê? Você agregar realmente, né? Tem gente que fala, né, chegar no tarot de Fábio, mas aí fala, mas é diferente do tarot de Waite. Eu falo, né, então, mas não é que é diferente, né? Você agrega, lembra de sempre, né, não ter uma visão separada dos tarôs, que nem eu aprendo tarot de Waite, então os significados do tarot de Waite é só pro tarot de Waite. Aprendi tarot de Marcega só vou usar os significados. Uhum. Não, é que nem você tá Não, falando, é você ir é. agrega, você fala, pô, é que nem eu falo, pô, a carta do carro no tarot de Waite, você aprende o quê? Pô, é foco, vai em frente, determinação. Quando você chegar no tarot de Marcega, você vê que o carro é uma das cartas que tem mais defesa do tarot. Quer dizer, a pessoa está seguindo em frente, mas ela pode estar numa defensiva ali. E é claro que depois, quando você vai para os outros tarôs, né, isso começa a também mostrar outras coisas. Opa, peraí, né? Ó, isso é ligado à mitologia tal, isso te traz mais uma percepção que você ainda não chega lá. Mas quando você chegar, inclusive, falando em percepção, tem umas percepções muito boas, porque a Tati, né, no curso, eu sempre, às vezes, né, começo ali os módulos falando, vamos observar as cartas, né? Vamos observar os elementos. E vocês, né, eu falo, vocês comentam aqui o que vocês observaram. E a Tati tem tido umas observações aí de cada tarô, né? Como o tarô de Marcega, o tarô das bruxas, o prateado das bruxas, assim, muito interessantes. E ela, esses dias, escreveu comentários sobre a carta da morte do tarô prateado das bruxas e também da torre, que, né, você falou, nossa, agora eu entendi. Né, E aí, você quer comentar um pouco sobre isso, né? O que você viu naquela carta da morte? O que você viu naquela carta da torre? Até você falou do carro, eu lembrei, porque a do carro também, né? Eu Do vi. carro também foi maravilhoso. Eu já ia pegar de exemplo. Observação, né? Porque é interessante, eu acho assim, isso de novo é devido ao fato de eu ter dedicado esse tempo de me conectar com as cartas. Porque se você fica só preocupada ali em decorar, né, ou saber o significado, preciso saber a palavra-chave, porque se eu virar essa carta vai me dar um pânico e eu não vou lembrar, né? Eu acho que foi porque eu me conectei também, né? Então. Sim. Não, com certeza, você ter feito aquele exercício, aquele primeiro exercício bem. Sim, fez toda a diferença. Fez toda a diferença pro restante ali do curso. Mas essa do carro mesmo que você falou, vou falar dela que você falou, eu já lembrei na hora. É engraçado porque a carta do carro, ela é normalmente, né? Ela é mais quadradinha, né? Ela é rígida, assim, vamos dizer, né? Agora, enquanto eu falo, você procura. Isso, a gente aqui. vai revezando. Isso. Essa do carro aqui. Isso. Ela é toda quadradona, né? Ela tem o carro, ela tem essa moldura, né? E no tarô de Marselha também, né? Ela é quadradona. Sim. E tem aí, nesse caso, duas esfinges, mas, né, tem podem ser dois cavalos, um preto, um branco e tal. Então tem todo o significado da carta que a gente sabe técnico, né?
Sim. Só que, ai, Mari, agora qual que era o tarô? É das bruxas, né? Era do, acho que, não era o, Acho que não, era o das bruxas mesmo. era o das O bruxas, o prateado das tarô. bruxas ele faz uma dualidade entre homem e mulher ali, Isso, preto e não, branco. é o tarô das bruxas, né? É. O carro no tarô das bruxas, ele é todo bagunçado. A hora que eu bati o olho, ele é em cima de ele tá numa carruagem, né? Tipo uma biga, mas você não consegue nem ver o carro em si, você não consegue ver. E aí ele tá em cima de uma nuvem e não tem nada de quadrado. Tem a nuvem até inclusive meio arredondadinha, né? E o cara lá em cima do carro, que você nem vê o carro, e um cavalo para cada lado. E eu olhei aquilo e falei assim, gente, cadê o quadrado do carro? Que para mim até então era o que dava o sentido no carro, né? Que o carro é aquilo, você mantém sua direção, né? Você tá ali focado. E essa carta não tem foco nenhum, porque até ela não é nem. Achou aí? Achei. Aí, ó. Tá vendo? O carro em si você não vê, praticamente, né? Porque tá o cavaleiro ali, vamos dizer. E os cavalos virados de lado, né? Porque você vê que aquela outra é quadradinha de frente para você. E essa aí de lado, ele tá no céu. Enfim, aí, justamente isso. Eu bati o olho, eu falei, gente, essa carta não tem nada do que tem nas outras cartas do carro. Então, para mim, é meio que um carro desgovernado isso, né? Tipo, tá tudo embaralhado, tá tudo bagunçado. Então, Tá assim, mesmo, né? Você não entende direito, né, o que tá para acontecendo. onde tá indo, né? Não é uma coisa focada que nem a outra que é de frente, ela é E de parece que os lado. cavalos, cada um tá indo para um lado também. O tarô mitológico também tem essa representação de cada um dos cavalos indo para um lado, né? Representando a dualidade. Então, e aí, claro, isso aí é o que eu falo, né? Para cada um vai trazer uma interpretação, né? Então, por exemplo, isso para mim foi essa minha sensação, tipo, poxa, o carro é tão certinho e esse carro tá todo desgovernado. Então, e aí aquilo, né, Mar? Você pode interpretar de mil formas. Você pode interpretar como tá bagunçado, né, desgovernado. Então, talvez a pessoa tenha que ter mais foco, né? Porque tá indo em todas as direções. Ou não, ou de repente você ir em direções diferentes mesmo, sabe? Olhar para esse lado desse cavalo, olhar para aquele. Mas assim, por isso que eu falo, é difícil ter uma regra, né? Porque dependendo da pergunta, dependendo de para quem você está jogando, dependendo de você no dia, você vai virar uma carta dessa e vai ler de uma forma totalmente diferente. Mas assim, durante o curso é muito legal, porque você. Que nem eu fiz essa comparação. Na hora que eu bati o olho, eu falei, mas isso não tem nada de carro, não tem nada de quadrado, nada de foco, né? E aí você começa a observar essas coisas e vai agregando, que nem você falou, né? A carta da morte é totalmente diferente, é uma coisa super poética, né? A do tarô das bruxas aí, o prateado, né? Então eu comecei a ter essa visão diferente. E eu acho que é importante se abrir para ver o diferente, né? Para não ficar só. Porque se você ficar presa ali na palavra-chave, você vai ver aquela palavra-chave em todas as cartas, porque todas as cartas têm algum elemento, né? Que te remete àquilo. Mas você fazer o caminho contrário. Né? Você ter a segurança que você sabe o que significa aquilo, mas você não é obrigado a ler daquela forma, né? Às vezes você vê uma imagem totalmente diferente e aí é essa a riqueza da coisa, né? Você conseguir, vamos dizer, viajar ali, né? E ver outras coisas que não adianta. Em cada momento, cada jogo vai te servir uma daquelas coisas. Então você tem que ter muitas possibilidades na sua cabeça para falar agora é a vez dessa aqui. E aí você falar aquilo ali, né? Sim, exatamente. E é bem interessante, né? Que você tem essa percepção, por exemplo, desse tarô das bruxas, que fala, pô, esse carro aqui tá meio desgovernado e tal, que é, inclusive, um dos significados, vamos dizer assim, desafiadores do carro, que ele tá desgovernado, né? E aí, você, às vezes, pode estar usando um tarô de Marseille, né? Que nem você falou de Waite, que é quadrado, né? Todo quadradão. E lembrar
procurar, de repente, desse outro tarô. Por isso que eu falo, né? Quanto mais a gente conhece, estava conversando com uma aluna esses dias, né? Que ela já terminou o curso inteiro, inclusive. E ela falou, e ela tá conhecendo outros tarôs e tudo mais, né? Ela sempre comenta comigo. Ela falou, eu acredito que quanto mais tarô a gente conhece, mais a nossa visão vai se ampliando, né? Do entendimento daquela situação, né? Do entendimento. É que nem você está falando, porque às vezes assim, vai, o cálculo é determinação. Aí a pessoa pergunta de relacionamento, a pessoa pergunta de trabalho. Né? A gente tem que ter mais ferramentas, entender mais a história daquela carta, para ter mais ferramentas para responder de uma forma mais assertiva, né? Aquela situação, né? E até fazer a conexão aí das cartas também, né? Que também é muito interessante. Porque vamos dizer, um jogo de tarô, né? Uma carta que você vire, não é só o significado dela, né? Tem muita coisa envolvida. Inclusive, tem até, se você estiver atendendo outra pessoa, tem até a questão da pergunta, né, Mari? Que você fala muito no curso, que é muito importante, porque assim, eu, por exemplo, eu gosto de, que acho que é a forma que você gosta também, que é o jeito que você ensina, né? Eu concordo muito, de fazer um tarô terapêutico mesmo, né? Um tarô orientativo. Então, não tanto de adivinhação, né? De saber o futuro, o que vai acontecer, mas assim, que caminho eu posso tomar? Então, assim, além de tudo, tem a pergunta, né? Porque às vezes a pessoa nunca jogou tarô e outra, cada taróloga joga de uma forma. Então, assim, você também conseguir direcionar a pergunta da pessoa, né? Então, sei lá, que nem você falou, né? Você quer saber de trabalho. Às vezes ela faz uma pergunta que seria um sim ou não, e aí você consegue, tá, mas né? Vou mudar de emprego ou não, né? Mas você quer mudar? Qual que é a sua ideia? Você está insatisfeita? Então tá. Então, que caminho você pode fazer? O que você pode fazer para chegar ali onde você quer, né? E aí envolve muitas questões. E eu sinto bastante, Mari, que assim, eu gosto muito de psicologia, né? Já comecei a faculdade de psicologia, parei, né? Pretendo um dia terminar. Mas assim, para mim, o que eu adorei é porque é uma terapia mesmo, né? Às vezes eu sinto que a pessoa ela só quer ser ouvida. Às vezes não é nem, né? Não é nem às vezes o que você fala para ela, mas o importante é o que ela tá falando lá. Então, e inclusive eu tô aqui me segurando porque eu quero logo chegar na parte de taroterapeuta do seu curso, porque além de tudo, o curso da Mari, ele não, vou lá fazer o jabá. Ele não ensina só você interpretar as cartas, ele agrega conhecimento. Então, por exemplo, eu estou no módulo 3, que é o do tarot das bruxas, e aí, genialmente, no final você vai aprender magia natural, que são as ervas, os banhos, os chás. Então você, né, os florais, você pode recomendar isso pro Os seu... florais ele é no final do quarto módulo, depois do tarot terapêutico. Isso. Olha lá, eu falando errado. Não, tudo bem. Não, é porque assim, que nem você vai, né? Porque aí, que nem para você indicar florais, você tem que ter o certificado ali de taroterapeuta, né? Que precisa dar receita e tal. E, bom, e aí lá eu explico, né, essa questão né, de como você pode se tornar um terapeuta também, né? Atendendo com tarô. Né, indicar, né? A pessoa tá angustiada e tal, indicar um floral, né? E o que é muito legal, porque... Você contou uma história do floral? Foi, eu atendi. Quer que eu fale? Eu vou resumir, meu Deus, porque eu falo... Eu não tô vendo horário, hein, Mariana? Você me corta. Fique tranquila, é uma história muito interessante essa do floral. Então, justamente esse meu ímpeto de querer, né, ser mais uma terapia do que só um jogo de adivinhação, né? Outro dia eu joguei para uma pessoa e aí ela me fez uma pergunta e era sobre o enteado dela e tal, né? E aí, enfim, ele estava com dificuldades, acho que estava meio depressivo e tal, né?
E eu me veio na cabeça, na hora, né, recomendar floral. Só que eu não cheguei nessa parte ainda, eu não posso recomendar o floral, porque eu não sou, né, não tenho ainda o certificado, tudo, né, a recomendação, porque nem a Mari falou, né, você precisa ser registrado, tudo certinho, né, ter o certificado lá e tal. E aí, mas ficou na minha cabeça, que é o que eu falo dos 50% da intuição, né, ficou aqui. Se eu fosse só ler a carta, eu tinha lido, falado pra ela o que ela queria, acabou. Mas ficou aqui, floral, floral, floral. Aí eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito de falar pra ela disso, né? Aí eu virei pra ela e falei assim, olha só, você, por acaso, né, vocês já tentaram, de repente, procurar alguém, um terapeuta tal, para prescrever um floral para ele? Porque às vezes isso ajuda, né, nessa situação que ele tá passando e tal. Ela falou assim, eu não acredito nisso. Eu falei, meu Deus, o que eu falei? Aí ela virou e falou assim, eu posso recomendar floral. Eu sou terapeuta. Eu mesma. E eu nunca tinha pensado em dar um floral pra esse menino. Eu falei, gente, olha isso. Você entende que é isso? O tarô é assim, às vezes. O recado veio, né? Então, fica batendo, você fala assim, tá batendo negócio aqui, e você fala, mano, não tem como. Aí você fala pra pessoa, a pessoa se resolve com aquela informação. E às vezes você se poda, né? Você se restringe, porque fala, eu não posso falar, porque eu não posso recomendar. Mas estava tanto na minha cabeça que eu falei, de algum jeito eu vou ter que mandar essa ideia para ela. E é isso, né? Não é só o significado, é você usar a intuição, e é isso que é legal no curso. Que ele justamente agrega muito conhecimento de outras áreas, né? Então você acaba se ligando nisso, né? Porque talvez se eu tivesse feito, por exemplo, um curso que só me ensinasse os significados ali das cartas, pronto, acabou e ponto final, talvez eu não teria, porque é um treino, né? Conforme você vai jogando para mais gente, você vai pegando esse gingado, assim, né? De vinho. Isso. Vem um recadinho aqui e você fala, esse é um recado, não posso ignorar, né? E aí vai indo. Então, tudo isso que agrega no seu curso, né? A magia natural, depois vai ter cabala, astrologia, né? O tarô tem tudo a ver com astrologia, com os elementos, né? No curso também você explica que cada carta, cada conjunto de cartas tem uma ligação com os elementos da natureza, tem baralho que é com as estações do ano, então, com os signos do zodíaco, com os planetas, então você vai agregando conhecimento e aí sua leitura fica cada vez mais rica, né? Com certeza, né? É o que eu falo, né? É o que eu brinco, o que eu passei, assim, ou pastei, digamos assim, durante 10, 15 anos de estudo, né? Para realmente ter segurança e tudo mais, foi onde eu construí o método, né? Eu falei, não, que nem porque eu demorei 15 anos, você vai demorar 6 meses, talvez, dependendo de cada um, né? Mas é muito de experiência também, né? E como que você anda fazendo suas sessões de tarô? Você diz como assim, tipo, quanto tempo? Você faz quanto tempo? Quanto tempo que é? Eu faço normalmente 50 minutos. Eu não estipulo limite de pergunta nem nada. Na verdade, eu quase não estipulo nada, porque eu gosto. Tem gente que já jogou tarô e tem gente que nunca jogou. Então, por exemplo, tem gente que já vem com as perguntas, né? Eu quero saber, já tenho aqui na minha cabeça tudo que eu quero saber. Aí já faz as perguntas e aí eu já vou respondendo as perguntas. E tem gente que prefere saber mais no geral, né? Então, quero saber sobre relacionamento, saúde e trabalho. E aí a gente vai tirando. E dá para fazer um mix também, que a última pessoa que eu joguei, ela falou isso, né? Eu expliquei para ela. Ela falou assim, não dá para misturar? Falei, dá. Aí ela falou a área que ela queria saber, né? E aí, conforme eu fui tirando e falando para ela o que estava aparecendo ali para mim, ela foi fazendo umas perguntas mais específicas, assim. Então, é isso. São 50 minutos, que é mais uma conversa também, né? Um bate-papo ali. Eu vou tirando as cartas também, conforme eu sinto, né? Normalmente eu faço assim, uma jogada mais livre, mas
se a pessoa já, por exemplo, quer, eu queria fazer uma mandala astrológica, né? Queria fazer alguma jogada específica, né? Aí, das que eu sei, tá, gente? Lembrando que eu estou na metade do curso, mas já sei algumas. Então, aí eu faço também alguma tiragem específica do meu conhecimento, assim. Mas é isso também. Aí as dúvidas podem, né, perguntar para mim também. Vou explicando aí como funciona e é mais uma conversa mesmo. Essa tem essa pegada mais terapêutica mesmo. Né, vamos conversar, vamos ver o que é. E tem isso também, né, que eu comentei no comecinho, mais no começo da live, que é isso, eu gosto também de focar dar um encaminhamento, né? Não simplesmente saber sim ou não, né? Até dá, né? É o que eu falo, dá para saber tudo no tarô, né? A gente consegue responder quase tudo, exceto o que ele não quer responder, porque também acontece isso, né? Tem vezes que você joga e ele não quer falar, aí não adianta teimar. Mas é isso, assim, eu gosto mais de mais terapêutico, mais, né, mostrar um caminho ali nas cartas que a pessoa pode seguir para chegar ali onde ela quer. Mas eu sou bem aberta, até porque eu gosto de aprender, né? Então, para mim é desafiador também, quando a pessoa, né, faz alguma pergunta assim que às vezes parece mais difícil, alguma coisa assim. Já teve alguma assim que você falou, nossa, essa aqui agora eu tive que me virar nos 30, então assim, foi desconfortável. Uma pergunta cabeluda, assim? Ai, Mari, que eu me lembro, acho que não, assim, de pergunta. O que eu sentia um pouco mais de dificuldade no começo, que hoje eu já não sinto tanto, até, né, graças ao curso, inclusive, que também ensina a gente a fazer a interpretação de um conjunto de cartas, né? Não é só saber, porque normalmente eu tiro 3 cartas, né? E não é só saber o significado de cada uma separado, né? Tem todo um porquê ali. Então, às vezes você tira 3 cartas de espadas. Ou, né, ou você tira, tipo, 3 cartas que aparecem muito a natureza, porque eu também gosto de me ligar, assim, nas cores, nos elementos das coisas, né? Então, assim, tem também esse conjunto, né? De interpretar macro e micro, né? Isso, exatamente. Macro e micro. Então, eu não lembro nem porque que eu tava falando isso, mas... Não, é que eu te perguntei pra você, assim, uma dificuldade, né? Eu vejo num contexto todo. Eu nunca tive, eu acho que não tive nenhuma pergunta difícil, assim. A pergunta em si, né? Mas eu já tive, por exemplo, que foi muito legal, porque foi um aprendizado que eu tava meio receosa, né, do que seria, mas foi um aprendizado bem legal, que foi jogar para alguém bem racional, né? Acho que dá mais assim, né? Quando você sabe que a pessoa talvez, né, não era o caso dessa pessoa, mas às vezes tem gente que duvida, né? Que quer te provar ali, né? Sim, conheço. Mas não foi esse o caso. Mas assim, eu sei que é uma pessoa racional e foi um jogo bem demorado. E aí ele fazia perguntas dentro de perguntas complexas, e aí eu tinha que me desdobrar, assim, para raciocinar. Isso aí já aconteceu. E principalmente no começo, né? Porque no começo é isso, não tinha tanto essa segurança também, né? De virar um jogo e já entender. Às vezes eu falava pra pessoa, é normal, tá? Você espera um pouquinho, porque eu levo um tempo. Até meu cérebro ligar uma coisa com a outra aqui, não é que tá acontecendo nada de ruim, tá? É só porque o raciocínio é lento mesmo. Mas também hoje em dia já... Assim, não é só que o raciocínio é lento, eu acho que, assim, principalmente quando a gente sabe mais, você olhar e se conectar com as cartas, às vezes vem um negócio, vem como uma flecha, assim, pá! Você fala, você nem olhou direito pra carta e já veio esse negócio. Mas tem vezes que, assim, também, por exemplo, às vezes pode vir uma ideia, sempre o que eu falo, né?
cuidado, né? Tenha cuidado com o que você vai falar também para a pessoa, né? Sim. Às vezes vem uma coisa muito direta que você fala assim, não, calma, né? Deixa eu filtrar essa informação. E aí você pode ir olhando para o tarô também, e ele vai mesmo te mostrando, né, uma forma, às vezes, mais tranquila, né, de falar alguma coisa, né? Porque, assim, não é mais tranquilo, eu falo, qual que é a forma mais tranquila aí, né, as pessoas, qual que é de indicar alguma? É você mostrar o caminho para a pessoa. Sim. É que eu falar o sim ou não vai acontecer. Ah, não, Sim, vai acontecer. Mas assim, por que o que não vai acontecer? É o que você fala de fechar a vida da pessoa, né? Não dá para você fechar, até porque não tá na nossa mão, né? Isso, o tarô, por mais confiável e tudo que seja, é o que eu digo, ainda tem uma parte da nossa intuição, tem uma parte da nossa leitura. Então, eu também nunca respondo uma coisa determinada, né? Quando aparece muito óbvio, aí você fala, olha, né, tipo, a probabilidade parece que é grande e tal, mas eu sempre vou por um caminho também, sabe? Nunca gosto de dar uma resposta muito fechada. Porque é um processo, né? Entender. E a gente também entender o que a pessoa está trazendo, né? Todo um... Sim, é um trabalho mesmo, né? Que nesses dias eu brinquei. Que as pessoas não... Eu respeito, assim, todo mundo. Mas eu brinquei que era a leitura de preguiçoso. Você responder sim ou não, né? Eu vi lá o seu post. Porque você não tá lendo as cartas. Você só tá vendo se elas são negativas ou positivas, né? Sim. E nunca nenhuma carta fala só sim ou não, né? Sempre tem alguma coisa ali no meio que você consegue interpretar algo a mais. Então, é difícil mesmo. Sim. Ser fechado dessa forma não é legal mesmo. Não, é que nem eu falo, às vezes você pode fazer, que nem no curso eu ensino essa tiragem, sim ou não. Mas até fiz uma ressalva nessa aula. Eu falei, gente, é para quem está começando, que quer tirar para si, que quer treinar, que quer ter mais um tipo de contato com o tarô. Mas não é para você usar esse tipo de tiragem para o seu consulente ali. E conforme você vai também aprendendo, não faz nem mais sentido, porque você já tá entendendo muito mais de tarô, né? Sim, então, sempre tem algo a mais, mas também é uma informação bacana, porque, por exemplo, a questão de tempo, né? Às vezes tem gente que pergunta, quanto tempo vai levar para, sei lá, sair um processo ou mudar de casa, alguma coisa assim. E às vezes ali mesmo, né? Na carta que você tirou para a pergunta dela, já sai alguma coisa, né? Mas é isso, sempre dá uma ideia, né? Eu sempre falo, olha, parece que... Porque... E outra, né, Mari, a decisão da vida da pessoa tá na mão dela, né? Então, exatamente. ela pode mudar, o tarô não determina nada, né? Ela sempre pode mudar o curso das escolhas dela a qualquer momento, né? Com certeza. Com certeza. Então não tá na mão da taróloga, não, tá? Né? Tome a sua responsabilidade pra você. Inclusive, quando a gente tira pra gente, a gente toma umas na cara também, né? Sim, já sabia que era isso mesmo. Já tá bom, sabia, então. né? Já sei que eu que tenho que me mexer, tá bom. Tá. Isso acontece muito, 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 muito também, né? Mas muito bom, Tatê, né? Gostei aí, né? A sua evolução no curso eu acho muito interessante, porque você foi uma das primeiras mesmo a entrar no curso lá em fevereiro. E é isso, né? Eu falo, são 3 anos aí de acesso. E a Tati, né? Ela falou, inclusive, demorou 1 mês no primeiro exercício, mas eu acredito, né? Claro, no ritmo dela e tudo mais, mas o quanto que ela já começou a jogar ali no primeiro módulo, porque né? E depois você só vai se aprofundando realmente, né? Então, assim, eu fico muito feliz com a sua jornada, né? Que você também compartilha sempre comigo, né?
tô aqui e tal. Eu falo para você qualquer dúvida também, né? Pergunta, volta, mas você tá sempre comentando as suas percepções também, que eu acho que tem uma profundidade, né? Aí devido a, né? Devido, que nem você fala, né? Acho que tudo devido a esse primeiro exercício. O mais interessante é que esse primeiro exercício, às vezes eu falo para os alunos, volta nele depois de uns meses. Você vai ver que a sua percepção vai mudar. Nossa, totalmente. Então é que você vai Totalmente, começar a ver outras coisas e vai falar, meu, não tinha visto isso aqui. Pois é. Às vezes com você certeza. tá jogando, você fala assim, nossa, me chamou a atenção um negócio aqui que eu não tinha visto antes. E esse suporte também que você dá é muito legal, Mari, porque o contato, né? Que a gente tem essa possibilidade de contato com você o tempo inteiro, né? Não passa por intermédios aí, né? É direto com você. Tem as lives para tirar as dúvidas. Tem canal agora tem comunidade no Face, tem canal no Telegram, tem todo lugar que a pessoa quiser, ela te acha. Então é muito legal essa troca, né? E mesmo os comentários também na plataforma do curso, que normalmente é onde eu comento, né? Porque eu já faço a aula, já coloco. É muito legal, porque você lê o comentário das outras pessoas também, e você também vai aprendendo. Então é uma troca muito bacana, né? Porque não é um curso que... Então, eu tô colocando esses comentários agora, né? Essas perguntas da plataforma. Às vezes, ou eu faço um vídeo, ou eu escrevo que eu coloco lá na comunidade do Facebook. Porque muitas vezes, que nem, por exemplo, você que tá ali no Tarot das Bruxas, você não sabe quem comentou lá no módulo do Tarot de Waite. Sim. A pergunta que a pessoa fez. Então, assim, é aquilo. Eu sempre falo, a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, mas também eu vejo que cada um tem uma dificuldade. Sim, com certeza. Uma dificuldade assim, muito pessoal e muito específica, às vezes. É o que eu falo. Às vezes ela fala, pô, não entendi essa carta. E tem gente que entendeu tranquilamente. Sim. Mas por isso que eu falo, né? Eu sempre incentivo, aí eu falo, pergunta. Porque às vezes é uma coisinha. Né, que precisa. Então pergunta, né? Eu sempre falo, é o que eu falo, o meu objetivo, eu falei isso para uma aluna também. O meu objetivo é que você realmente aprenda tarô. Então eu quero saber qual que está sendo a sua dificuldade. Sim. Isso é muito legal, isso. Porque não é só você assistir a aula ali, isolada do mundo, né? Você tem esse suporte, você consegue saber a percepção das outras pessoas. E é aí que tem um aprendizado mesmo, né? Que nem eu te falei, na hora desses exercícios, das tiragens e de poder tirar dúvida. Porque às vezes, quantas vezes eu mesma não falei pra você, acho que eu vou perguntar uma coisa meio besta. Mas eu perguntava, porque não pode, né? Você achar que é bobagem. Eu não sabia aquilo na vida. Eu vou fazer uma pergunta. Eu falo, faça, né? Que nem eu não lembro qual aluna que foi, mas que perguntou que eu não sabia, que foi o que eu falei no começo aqui da live, que eu não sabia que existia essa dúvida, que ela falou assim, por causa da minha vivência, que nem eu falei em apometria, que ela falou assim, é possível ter ataque espiritual através do tarô? O ataque energético, né? Eu não sabia que as pessoas tinham essa dúvida. Pois é. E aí, legal até pra você, né? Sim, e aí quando eu fiz o vídeo que eu comentei ali, né, com os alunos e tal, um monte de aluno falou, pô, eu tinha essa dúvida. Olha aí, tá vendo? Eu também. É o que eu falo, pela minha vivência, vamos dizer, espiritual com outras técnicas, sim. Essa dúvida, eu já tive outras dúvidas, que com certeza eu coloco ali no curso, né? Já, né? Mas essa, por exemplo, essa eu não tinha. Mas os alunos têm. Sim. E isso que eu acho, né? Interessante. Eu aprendo muito, né? Também com, tem essa pergunta. Olha só, né? Tem essa percepção, né? Suas percepções ali, né? Apesar, né, de eu ter falado lá, você falou, né, a carta da morte, você falou, olha, isso é uma transformação, é isso mesmo. Hoje mesmo estava falando do grupo da carta da morte.
Eu tava falando, nem sempre, uma vez que foi pra mim, foi uma coisa pessoal, porque, gente, eu sempre falo, né? Você não fala, né, da morte física de alguém. Mas uma vez que foi uma coisa familiar, que eu falei, pô, deixa eu ver, né? Porque, assim, era uma pessoa que já tava acamada, sabe? Por isso que eu falo, você tem que saber o contexto direito. Sim. E saiu a carta da estrela. Então você entendia que a espiritualidade já estava chamando para a pessoa sair daquele sofrimento, sabe? Porque a pergunta foi essa, inclusive, né? Será que a pessoa vai partir? Né? E a pergunta foi essa e saiu a carta da estrela. Então, né, ali, né, você vê o mundo espiritual chamando, né? Você já sente. Mas isso não quer dizer, e aí eu tô falando aqui, vai falar, pronto, a carta da estrela agora, se eu tirar a carta. Calma, não generalizem. Cada caso é um caso. Não é. É. Não é. Isso depende, é o que depende do contexto, depende de N fatores. N. Depende da pessoa, depende da sua intuição na hora, daquele momento. Mas é porque é muita coisa envolvida, né? É isso que eu falo, não é só a técnica ali, né? Muita coisa. É intuição. Tem um quezinho de feeling, né? Tem, total. Não, um quezinho tem um quezão. Tipo assim, tem. Não tem como. Lembra só rapidinho uma historinha. Lembra, eu até te contei, tem uma carta, que agora eu não vou lembrar qual é, uma carta de ouros, dos arcanos menores, que é aquela da generosidade, enfim. E aí, que é um cara dando uma moeda, né? É o 10 de ouros, não é? É o 10? Não, é o 6. Na carta. Travou de novo. Eita, travou de novo. Não. Ai, voltou. Não, calma. Voltou. As duas aqui, ai meu Deus, travou. E sou eu que tô falando demais, ele trava, Maria, já entendi. Enfim, e aí tem um dos caras lá, isso, briga, mas é que a sua é diferente da minha. Não, tem um lencinho lá. Tem um lencinho no bolso, lembra que eu te falei? Que ele tem um lencinho vermelho no bolso? Não dá nem pra enxergar. Gente, eu encasquetei com o raio do lenço. Porque na minha carta é diferente, mas é o mesmo lencinho. Lembra que eu te falei? Eu falei, gente, eu não lembro mais qual era a situação, mas eu sei que eu virei, e essa carta tem, né, um significado dela lá, mas eu encasquetei com o lenço no bolso. E aí, enfim, eu interpretei de uma forma totalmente diferente do que eu interpretaria se eu fosse ali pela risca da característica da carta, né? Então é isso que você está falando, depende muito, porque às vezes você vira um negócio e você focou numa coisa ali e também não tem que teimar, né, com a intuição, porque se você focou naquilo é porque tem um motivo. Aquilo, o que vem na sua cabeça? Quem for aluno, que estiver vendo agora, se estiver vendo depois, quem já tinha percebido esse lenço no bolso? Ai, gente, a pessoa com um mês, entendeu? Fazendo isso é que a pessoa... É por isso, ó. Ela ficou um mês fazendo exercício. Ficou bitolada em achar o pelo no ovo, entendeu? É isso. Mas eu dei esse exemplo para dizer que é muito amplo, né? Pode pegar uma doida aí de uma taróloga que acha o raio do lencinho no bolso do cara e aí... E você lembra a interpretação? O que você falou? Esse aqui já tem coisa, ele tá querendo que o outro seja generoso, mas ele já tá com coisinha no bolso. Ele não precisa tanto assim, não. Foi justamente isso. Justamente isso. Porque seria uma carta, né? Que seria, vamos dizer, meio que o oposto, vai. Que é uma carta de, olha, generosidade, né? O cara tá lhe dando as moedas. Então, se você... eu já tirei essa carta e já interpretei, assim, beleza, no contexto ali. Mas já vinha num jogo que tinha alguma coisa, sabe? De um pé atrás, assim. De uma desconfiança, uma coisa assim. A hora que eu virei... E era uma sequência, né? Acho que eu tinha tirado 3. E essa saiu, assim, a terceira. Quando eu virei e vi aquele lencinho no bolso, eu falei assim, olha só... Eu acho que você, né, era essa situação. A pessoa querendo ajudar, não sei o quê, mas assim, eu falei, olha, de repente as pessoas não estão
estão precisando tanto assim dessa ajuda. E às vezes, ó, fica esperta para ver, né, se você não tá, de repente, até sendo feita de boba, assim, mas no sentido de, tipo, olhar para você, né? Porque eu também não gosto de, vamos dizer, fazer interpretações para terceiros, né? Tipo, a pessoa está te sacaneando. Não. Vê você, com você mesma. Será que você precisa mesmo fazer isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está ajudando alguém que de repente já tem? Às vezes é um ego. Aí você vai ver. Mas é isso, tá vendo? Se eu não visse o raio do leitinho. Mas é interessante você falar isso, porque é isso, às vezes você tá jogando, você fala, nossa, uma coisa que nunca me chamou atenção hoje chamou. E naquele contexto, lendo para aquela pessoa, é isso. Por isso que... não tem como você ser 100% imparcial também nesse sentido, né? Porque não é só técnica. Tem um contexto, tem tudo que a pessoa já te falou ali. Então, o que é ótimo, né? Não quer dizer assim, então você está inventando. Não. Mas ela já te deu um contexto, você já conhece um pouco ali da situação. Então, na verdade, você fica mais assertiva. Quanto mais informações a pessoa te der, mais assertiva você fica. Você consegue orientar melhor, né? Exatamente, de encaminhar ela para o que ela está procurando, né? Do que uma coisa mais geral. Perfeito, Tati, perfeito. Mas é isso, muito meninas. bom. Senão a gente fica aqui até meia-noite. Mas espero que continue estudando aí do jeito que você estuda, no seu tempo. No meu tempo, devagarzinho. Aí, não fique encabulada. Estou demorando. E nenhum dos alunos também, né? Sempre falo, não fiquem. Estou demorando. Faça no seu tempo, tranquilamente. Eu falo, aprender tarô mesmo, é um processo. Né? Não é uma coisa, às vezes, pronto. Eu sei, tem um monte de gente que fala, sou ansioso. Tá bom, mas segura um pouco aí. Eu falo, tá bom, então faz o seguinte, assiste todas as aulas, depois você volta. Isso que eu ia falar, vê tudo uma vez, depois você vai revendo. Depois você volta. Você já absorveu alguma coisa, depois você vai mais no detalhe. Mas cada um é cada um, não tem jeito, também não tem muita regra, mas é estar aberto para ter essa conexão também, porque a conexão com a intuição, com as percepções, é muito importante, porque senão você pula a etapa mesmo. Não, com certeza. Isso aí, Tati. Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Eu que agradeço. Compartilhar a sua experiência aí de vida, né, com o tarô. E quem tiver afim aí, né, até amanhã, já me perdi. Opa, 14 de outubro, às 21 horas, falar lá com a Tati, vai lá no Tati.Espírito Livre, que ela fala, tive na live. Ela vai dar 50% de desconto na leitura dela. Certo? Isso aí. Certíssimo. Mari, muito, muito, muito obrigada. Imagina, e sucesso para você no curso. Eu faço propaganda deslavada mesmo, porque é muito bom. Não disfarce, entendeu? E obrigada também pela oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência aqui. Imagina, também aí muito sucesso aí para você, né, nessa sua jornada. Obrigada. E, né, de tarô, mas vamos continuar aí também, né, por um bom tempo. Sim. Mas, né, com certeza. Vou continuar te atormentando com as minhas perguntas, pode ficar tranquila. Não atormenta, não. Então, e quem tá aqui, muito obrigada, gente, né? E boa noite aí para todo mundo. Um beijo, boa noite, gente. Beijo, tchau. Tchau.